galera, Rafael aqui, Vini do Diretaço na área. Hoje a gente vai falar da luta do Charles Oliveira contra o Islam Makhachev no UFC 294, que acontece em outubro, em Abu Dhabi. E antes da gente começar a falar dessa luta, já vou falar pra vocês, deixem o like aí pra dar o apoio pro canal, comentem qualquer coisa, a gente lê todos os comentários, o Vini também lê. E é isso, vamos lá. Eu vou começar falando do Charles do Bronx, tá? Charles tem 33 anos, é do Guarujá, de São Paulo, 1,78 m, 70 quilos, luta nos pesos leves e vai disputar a revanche do valendo cinturão contra o Makhachev, como a gente já falou, e é uma máquina de recordes no UFC. Ele tem uma defesa de cinturão, aí vamos falar de bônus. Ele tem 3 vezes bônus de luta da noite, 13 vezes bônus de performance da noite. Os últimos que vocês lembram aí, bem familiar, foi contra o Jared Gordon, Kevin Lee, Michael Chandler, Dustin Poirier e agora, recentemente, contra o Beneil Dariush. O maior número de performance da noite da história do UFC, nenhum outro atleta ganhou o mesmo número de bônus do que o Charles. 3 vezes finalização da noite. Não tem atleta que ganhou mais bônus do que o Charles. Finalização do ano, maior finalizador da história do UFC. É uma máquina de recordes. Agora eu vou deixar o Vini falar, faz um resumo do Makhachev pra gente, Vini. O Makhachev tem 31 anos, ele nasceu em 91 de outubro, então ali no mesmo mês que ele vai lutar ele vai fazer 32. Ele tem 1,79 m de envergadura, 1,78 m de altura, quase a mesma coisa. Foi campeão mundial de sambo, né? Todo mundo aí já sabe disso. E ali dentro do UFC ele está empatado com o Charles, com a terceira maior sequência de vitórias na história ali do peso leve do UFC, né? Que são 11 vitórias. Ele tem um recorde de menos golpes absorvidos por minuto na história da divisão peso leve, então ele é o cara que menos recebe golpe de todos ali da categoria, né? Tem um bônus de performance contra o próprio Charles, 2 bônus de luta da noite, um contra o Arman Tsarukyan e um contra o Alexander Volkanovski, e fez a defesa de cinturão, né? As defesas que ele fez, né, por enquanto, bem sucedidas. Uma delas, na verdade, a única, né, foi com o Volkanovski, porque contra o Charles foi quando ele ganhou, né? Então, por enquanto, só tem uma defesa aí de cinturão. É isso, o resumo dos dois, né? E agora a pergunta é: o que vai acontecer? A pergunta que não quer calar, né? Bom, eu vou abrir o cenário para nossa discussão aqui. Vamos falar dos pontos, de repente, dos pontos negativos, ao meu ver, né? Porque eu tinha conversado com o Diego Lima e quando eu perguntei se aceitaria uma revanche em Abu Dhabi, ele ficou meio assim, ele falou, cara, não sei, a gente vai ter que olhar. O próprio Charles falando muito assim que não ia estar pronto para outubro, não sei nem se descartando Abu Dhabi ou não. E aí pega todo mundo de surpresa e marca a luta para Abu Dhabi em outubro. E aí o Charles volta e fala, galera, fica tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bem, tem tempo, né? Afinal de contas estava julho, né? Uhum. Quando eles deram essas declarações. Então, olha, tem tempo e tal, pode ficar tranquilo. E depois o próprio Diego Lima volta e fala, não, eu conversei com o Charles quer lutar lá em Abu Dhabi de novo, que foi onde ele deixou realmente o cinturão escapar, então ele tem essa vontade de ganhar lá, e acaba sendo meio que literalmente um replay do que rolou o ano passado. Só esperar. O Charles disse que teve várias razões que comprometeram a performance dele naquela luta, ele nunca entrou em detalhes. Uhum. E o negócio é esperar, mas os estilos vão ser praticamente o mesmo. Como é que você vê, Vini? Então, a primeira luta, todo mundo viu que não teve realmente muita competitividade, né? Foi muito abaixo do que a gente esperava, e aí que gerou dúvida em todo mundo, do tipo, o Charles não entrou pra lutar, que é a frase que ele falava. Mas dá pra gente concordar que o Charles estava super apático naquela luta? Ele não sim, tava... ele não tava 100% ele, né? É que aí a discussão entra, mas se fosse 100% ele, daria pra ter sido diferente o resultado? Né? Eu achava o Makhachev favorito de qualquer forma, considerando o Charles 100%. Então, eu acho que poderia ser uma luta muito mais difícil,
Mas eu não acho que o Charles teria vencido. Que é a mesma comparação que a gente sempre faz do Borrachinha com a Adesanya. O Borrachinha não lutou 100% o que ele era e ele perdeu, mas mesmo se ele lutasse 100%, eu não achava ele favorito, da mesma forma. Então, eu acho que no meu caso se enquadraria do mesmo jeito. Por uma revanche, como eu torço pelo Charles e não pelo Makhachev, num confronto dos dois, apesar de eu gostar do Makhachev, eu torço pelo Charles. Claro. Eu acho que o ideal seria ele ter o primeiro plano dele, que não era aceitar a luta lá, porque quando o Charles era campeão, ele cedeu a oportunidade de ir lá na casa do cara. Né? Então eu acho que era justo uma contrapartida e fazer, Na não verdade, necessariamente no cinturão- Brasil, porque no Brasil não ia acontecer mesmo, tava ok. vago, né, quando eles lutaram. Mas o campeão. Mas ele era o campeão moral, né? Tá certo. Eu acho que seria justo, beleza, não, dificilmente ia ser no Brasil, mas poderia pelo menos ser num território neutro, sabe? Tipo, podia ser nos Estados Unidos e tal. Então, eu acho que ir para Abu Dhabi tem a questão não só da torcida em si que influencia, mas o calor, fuso horário, enfim, tem muita coisa ali que atrapalha. Mas eu entendo o raciocínio do Charles de, eu perdi o cinturão ali, eu quero recuperar ali. Eu acho que é uma motivação legal também, entendeu? Então, e isso tudo também são detalhes que acho que faz parte do cenário, mas não é o que vai determinar a luta, no final das contas. Então, resumindo, eu acho que vai ser uma luta muito mais competitiva do que foi. Eu acho que o Charles realmente não lutou bem, independente do que aconteceu da outra performance lá, não acho que ele lutou bem. Acho que vai ser muito mais difícil. E o Charles já conhece, né? Tipo assim, tem como assistir o que ele fez, o que ele errou. Ele já tem a experiência ali de ter sido derrotado e tal. Então, sei lá, eu acho que vai ser uma luta muito mais difícil, mas indo para a parte mais objetiva da luta em si, eu vou repetir o que eu falei do meu palpite do Charles contra o Dariush, que eu achava que o Charles, se vencesse, seria ali o nocaute. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que se o Charles ganhar do Makhachev, eu acho que ele ganha ali na trocação, nocauteando, acertando um golpe duro e tal. Eu acho que, derrubar, ou às vezes o Makhachev derrubar e o Charles pegar na finalização, eu acho muito difícil. Eu acho que o Charles, a maior chance é o que ele fez com o Dariush ali. Na calma e tal, no momento certo, encaixar e nocautear, eu acho que tem chance. O Makhachev já foi nocauteado, não é nenhuma novidade também, então eu acho que é o mais provável. É claro que pode achar uma finalização com o Makhachev derrubando e tal, mas acho muito difícil, porque a gente viu que o Makhachev, por cima de todo mundo, do próprio Charles e de todos os outros que ele lutou, esse estilo do sambo é muito chato de você conseguir finalizar o cara, porque ele te trava, na verdade. Né? Porque no jiu-jitsu, você pega dois caras do jiu-jitsu, um finaliza o outro porque tá um tentando pegar o outro, e aí abre buraco, abre brecha e tal. Agora, você pega um Kamaru Usman, você pega um Volkanovski, você pega um Makhachev, um Khabib, por que esses caras não são finalizados? Porque eles não vão ficar trocando de posição ali, né? Tipo, tá dentro da guarda, vai pro 100 quilos, vai pra montada, tenta pegar aqui, tenta pegar... Não, ele não dá brecha. Ele fica igual uma tartaruga lá, pesada em cima de você, te trava e também não faz nada e fica ali, é antijogo, né? Então eu acho que não é um cara que vai ficar fazendo transição para dar brecha, entendeu? Então eu acho que do mesmo jeito que o Charles contra o Dariush, que é um cara muito bom no grappling, mesmo o Grog, né? O Dariush tentou se defender, se embolar, o Charles não quis perder tempo de finalizar, eu acho que com o Makhachev seria a mesma coisa. Entendeu? Mesmo se ele acertar um golpe e o Makhachev sentir, eu não acho que o Charles, vou devolver a finalização. Eu acho que pra ele vai ser, eu quero ganhar, igual ele fez com o Dariush. E aí ele bate para nocautear. Então, eu acho que o cenário é esse. Pra mim, ou o Makhachev finaliza de novo, ou o Charles nocauteia. Eu não acho que vai pra decisão. Pra mim, era mais ou menos como era o Dariush, né? Eu achava que ou o Dariush vencia ali, talvez até por um nocaute, porque o Charles tomou muitos golpes nas outras lutas e tal, bababá, aquela história toda, ou o Charles nocauteava. Eu acho que eu vou responder alguns pontos que você trouxe aqui, que é a parte da torcida, por exemplo. A gente viu o Charles sendo ovacionado lá em Abu Dhabi. Então, o fato do Charles ser um cara muito querido, eu acho que isso dá uma neutralizada no fator torcida. Sem dúvida, eu acho que a grande... o cara vai estar lutando meio que em casa, né? Por tudo que envolve. Mas se você parar para pensar que Abu Dhabi é considerada a casa do cara por fatores religiosos, não tem nenhum cara muito fanático religioso que vai lá assistir luta. Entendeu? Então, quem tá lá assistindo, salvo uma pequena minoria, é fã de luta, é fã de esporte. Aí eu acho que
o Charles leva vantagem na torcida. Eu acho de verdade. É, E aí eu acho que muito não vou ignorar o que aconteceu na primeira luta, apesar do Charles não era o mesmo Charles na primeira luta, mas eu acho que muito desse hype do Makhachev e dessa força avassaladora que todo mundo acha que ele tem, vem do Khabib. E ele não é o Khabib, entendeu? Ele é um cara que se expõe mais, ele se arrisca muito mais do que o Khabib. Então, eu concordo um pouco com você nessa questão de que, de repente, o Charles encaixa um golpe bom, meio que ele fez com o Dariush. E, na verdade, eu acho a luta com o Dariush o exemplo perfeito, assim, porque o Dariush é um trocador bem melhor que o Makhachev, de repente não no grappling, né? Mas eu acho que no quesito striking, o Dariush é melhor que o Makhachev. E o Charles foi pra cima, encaixou a mão. E a hora que o Dariush balançou, ele usou aquela oportunidade para acabar com a luta. E eu consigo ver. Na primeira luta, eu tinha falado que eu acho que o Charles finalizava numa daquelas. Naqueles scrambles de chão, assim, mudando de posição e tal. Eu não tenho muita certeza, porque, igual você tá falando, se o Charles for por baixo, esses caras são muito dominantes agora por cima, né? Pesa muito bem, tem os ângulos certos ali, eu não consigo ver o Charles ou progredir ou conseguir arrumar alguma coisa de... Eu não acho que ele vai ser finalizado de novo, porque aquela primeira luta lá, a mão do Makhachev que entra e bate nele, ali quem usou a oportunidade foi o Makhachev, entendeu? Então eu não acho que o Charles vai se expor para se colocar naquela posição de novo. Entendeu? Ainda mais que ele sabe o que vai acontecer. O Makhachev não é um cara que, se o Charles estiver no chão, ele vai ter receio de ir pra cima. A gente já viu o que aconteceu. Sim. Entendeu? Tipo, o cara cai pra dentro e vai pra finalizar. Tipo, ele cai. Do jeito que ele caiu, ele já caiu com o catacatame encaixado. Sim. Não tem como escapar, entendeu? Mas o Charles deu um banho de esperança na gente nessa luta com o Dariush, que, cara, tirou o Dariush pra nada. Tirou o Dariush pra nada. Ninguém fez com o Dariush o que o Charles fez. E a gente tá falando de um Dariush no prime do prime do prime. Tipo, cara, era a luta pro cara ganhar e disputar o cinturão. Sim. Se o Dariush ganhasse do Charles, a gente tava falando do Dariush lutando com o Makhachev agora, não era mais o Charles. Sinceramente, então, o que me deu confiança foi a luta com o Dariush. Assim, depois que eu assisti a primeira luta do Charles com o Makhachev, eu não tava nessa de, quero ver uma revanche, porque não parecia que, por mais que ele performasse melhor, que ele ia ganhar. Porque, pelo resultado da luta, parecia que tinha uma discrepância grande, porque você falou, porra, não foi parelha. Né? É diferente você pegar uma luta parelha e falar, bom, tem que ter uma revanche. Só que a luta com o Dariush, eu até pensava, falei, bom, se o Charles ganhar, mas ganhar numa luta bem pau a pau e tal, ele pode até ganhar uma revanche, mas ainda assim não me convence que ele pode ganhar do Makhachev. Porque o Makhachev ganhou do Volkanovski, né? Que, porra, teoricamente era o número 1 peso por peso. Só não é mais porque o John Jones voltou. Mas era o cara, né? Uma luta dura e tal, beleza, né? Mas a performance dominante do Charles contra o Dariush deu uma esperança maior. Se você olhar e falar, pô, realmente tem a chance dele fazer a mesma coisa, botar um golpe duro ali. E Makhachev já foi o que eu falei, ele já perdeu por nocaute. Né? Perdeu uma só, mas... nisso... Acontece, pode acontecer, entendeu? Eu acho que a situação é mais ou menos essa. Só que nas bolsas, por exemplo, o favoritismo está praticamente o mesmo, né, do que estava da primeira. O Charles acho que paga pouco mais de R$3. Então, chegando numa conclusão, eu concordo de novo com as bolsas. Eu acho que o Charles não é favorito. Acho que o Makhachev é favorito de novo. Só que foi o que eu falei. Contra o Dariush, as bolsas também botavam o Dariush como favorito e o Charles nocauteou. Então, vendo a vitória do Charles, eu acho que o Charles, se ganhar, ele ganha por nocaute. Então, no meu caso de aposta, na hora do dinheiro, eu não vou apostar no Makhachev que tá pagando pouco, eu vou acabar apostando no Charles por nocaute e torcendo para isso acontecer. Mas, faz sentido. Mas probabilidade, assim, tipo... se fosse, não considerar aposta, né? Mas aquele jeito que a gente fala para tentar... ver se a gente tá sendo parcial ou imparcial. É tipo assim, vou pegar todo o meu dinheiro e ter que escolher um cara, entendeu? Eu escolheria o Makhachev, porque eu acho que é um pouquinho mais provável dele ganhar, entendeu? Mas... Eu consigo ver praticamente um replay
da luta com... assim, não tô dizendo que é o que vai acontecer, eu tô dizendo que é o que eu consigo ver. Sim. Que é o Charles enfrentando um cara extremamente forte no grappling e ele encaixando a mão e balançando o Makhachev e finalizando a luta assim, do mesmo jeito que você falou, não acho que tem outro caminho. Eu ainda, eu espero que, de repente, meio que o que aconteceu com o Justin Gage, assim, tipo, se ele sentir que o cara tá bem mal e for pra cima e o cara tentar reagir, de repente o Charles até encaixa uma finalização ali numa troca de posição, alguma coisa assim, mas eu acredito que se a luta for pro chão, o Makhachev vai levar vantagem pela dominância, por segurar a posição. Eu não acho, de novo, vou falar de novo, não acho que o Makhachev finaliza o Charles. Eu acho que o Makhachev controla e controla bem, assim, no ground and pound, com violência ou não, mas ele vai botar, se ficar no chão com o Makhachev por cima, ele vai trabalhar ali e vai deixar o tempo passar. E aí o Charles vai ter 5 oportunidades, uma em cada round, de estar em pé com o cara, de encaixar uma mão. Sim. E, cara, de repente, meio que aconteceu com o Poirier, ele pega umas costas ali e monta e finaliza. A hora que o braço passa no pescoço, pode ser qualquer um que o cara vai pegar. E o Charles é infalível. Ele só precisa achar a oportunidade, torcer para essa oportunidade aparecer. Mas eu concordo com o Vini, eu acho que ou o Charles nocauteia, ou eu consigo ver sim uma vitória por decisão do Makhachev, segurando o Charles ali, trabalhando bastante na queda e botando no chão. Mas eu consigo ver muito, depois dessa luta com o Dariush, principalmente, eu consigo ver uma vantagem muito forte em pé do Charles, para encaixar uma mão e finalizar a luta em pé. A única coisa que eu acho difícil nesse sentido é porque o Makhachev, ele é o cara, tipo, menos atingido, assim, de todos, foi o que eu falei, né, do recorde, assim, o cara que menos toma golpe da categoria inteira é o Makhachev. Então, foi o que eu falei, eu acredito que o Charles pode nocautear, mas não é uma tarefa fácil, porque o Makhachev, ele controla bem a distância e tal, se defende bem dos golpes, gruda quando precisa, então... Estatisticamente, assim, é bizarro. Você olhar o número dele do restante, o cara praticamente ele toma um golpe por minuto. Então, assim, Então, mas se você é olhar a muito luta do ridículo, né? Volkanovski, ele levou bastante golpe do Volkanovski. Sim. Bastante golpe do Volkanovski. É. Só que o Volkanovski não é um cara que nocauteia. O Sim. Volkanovski é um cara de volume. Tipo Não um é. Max Holloway. Ele é muito volume, ele não se expõe tanto quando bate, e a envergadura dele é maior que a do Charles. Bem maior. Exato. Então, e Exatamente. a Então é assim, velocidade, né? Enfim. o Charles tem um outro ponto ali que é o poder de nocaute. Tem poder de nocaute, porque não é o primeiro que fala. O Justin Gage falou que ninguém nunca bateu nele tão forte, lembra? Ele falou que o Charles batia, ele sentia, parecia um choque elétrico, assim. Ele falou que era a mesma coisa que botar a língua na bateria, você lembra disso? Aham. Então é assim, o Charles tem poder de nocaute. Então a mão do Charles encaixando, como encaixou a do Volkanovski, por exemplo, eu não tô dizendo que ele vai nocautear o Makhachev a sangue frio, assim, mas se o Charles balançar o Makhachev, ele vai pra cima. Ele Sim. sentiu o cheiro de sangue, a gente viu o que aconteceu com o Dariush. Ele vai pra cima e aí, bicho. Mas acho que é por vem isso que não dura até o final, entendeu? Porque o Charles se conectar, se acertar, eu acho que ele tem condição de acabar com a luta, mas ao mesmo tempo que ele é muito bom ofensivamente, defensivamente ele peca muito, então ele pode acabar tomando de volta. Por isso que as lutas dele recentes, todas essas, nenhuma foi pra decisão. Porque ou ele mata ou ele morre, entendeu? Eu acho que tá nessa. Por isso que eu acho que justamente ou ele nocauteia, né, ou ele mata, ou ele às vezes acaba sendo finalizado. Entendeu? Então, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. É uma luta difícil, né? Eu acho que nas bolsas tá meio todo mundo indo na empolgação porque o Makhachev já ganhou a primeira faixa e tal, não sei o quê. Mas eu não duvido quando chegar perto da luta dar uma nivelada. Eu acho que foi como o Poatan. Começou como zebra, na hora da luta empatou e na verdade, começou a luta, o Poatan estava um pouquinho favorito, né? Muita gente começou a botar dinheiro nele. Eu acho que a do Charles vai ser mais ou menos a mesma coisa. Tá longe da luta, o Makhachev tá muito favorito e tal. A galera vai começar a apostar no Charles quando chegar perto da luta, vai diminuir a cotação dele. Não vai virar favorito, eu acho. Mas vai ficar menos diferença, assim, porque tá uma diferença muito grande, né? Eu concordo. Bom, comenta aí o que você acha. Deixa o teu palpite aí, vê se você concorda comigo, se você concorda com o Vini. A gente lê todos os comentários.
E obrigado. Valeu.